estou com esse compromisso de trazer a palavra do Senhor. E foi um dia, uma semana difícil para preparar essa palavra, porque era 10 horas da noite ontem, eu ainda estava em luta. Que palavra eu ia trazer para a igreja? E eu já tinha uma palavra, mas Deus me levou aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Aqueles que forem encontrando vão ficando em pé. Amém? Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 45. Se eu puder colocar um título nessa pregação, vai ser o toque de Jesus. Quando Jesus toca, é diferente. O toque da mão do mestre é diferente. Amém? Então vamos ler Marcos, capítulo 1, versículos 40, 45. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movendo de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e lhe disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir-lhes de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Pai, esta é a tua palavra. Coloque vida nessa palavra, Pai. Coloca a tua vida, Pai, vida do Senhor em nós. Que esta palavra venha produzir frutos nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podemos assentar. Queridos, quando alguém experimenta o toque de Jesus, nunca mais é o mesmo. Às vezes nós encontramos pessoas na igreja. Eu viajei terça-feira e viajei com uma moça, ela até falou que virá aqui no culto. Ela falou: nasci no berço evangélico, depois eu dei uma passeadinha no mundo, passeada grande, voltei em 2004 para a presença do Senhor, mas tem 3 anos que eu sou convertida. E eu fiquei pensando nisso. Quantas pessoas que têm 10, 20, 30, 40 anos de evangelho e ainda não é convertido? Ela disse: tem 3 anos que eu me converti realmente. Bênção de Deus, né? Quando a gente recebe o toque do Senhor Jesus, nunca mais a gente é a mesma pessoa. Quem sabe você está aqui ou assistindo pela internet, está na igreja, mas ainda não recebeu esse toque do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, o Senhor Jesus quer tocar em você. Amém? Eu acredito que quando Marcos escreveu, narrou esse evangelho, ele quis mostrar a glória de Deus, porque ele curava cego,
ele fazia tanta coisa, mas da lepra tem poucos relatos na palavra, né, do Senhor. E na história que nós lemos, nós vamos ver Jesus curando esse leproso, um milagre importante para Marcos, não só pelo poder soberano do Senhor para realizar, mas também pela lição que essa cura desse leproso ele trouxe para a gente. É uma doença triste? A lepra era uma doença triste. A lepra, ela ataca as terminações nervosas do corpo, especialmente as extremidades, as mãos, os pés, o rosto. É isso que a lepra faz na vida de uma pessoa, especialmente as extremidades. Também conhecida como hanseníase. Por quê? Esse termo lepra ficou um termo muito pejorativo, porque a lepra no Antigo Testamento era tida como o pecado, uma impureza na alma. E aquela pessoa era excluído do meio social, excluído da sociedade. Quando uma pessoa, no livro de Levíticos, ele explica que quando a pessoa começava com aquelas manchas, começava com aqueles problemas, o sacerdote é que detectava que aquela pessoa era leprosa. Aí o que aquela pessoa precisava fazer? Para ser excluído da sociedade. Então, ela estava andando, encontrava com a pessoa, ela gritava, opa, não aproxime, eu sou leprosa. Porque a lepra contaminava pelo contato. Então, olha a vida triste que aquele homem tinha. Aí teve um homem chamado Hansen, que ele descobriu um remédio que controlava essa doença. Por isso veio o nome de hanseníase. Aí você vai dizer assim, pastora, mas você sabe tanto dessa doença? Eu fui obrigada a aprender dessa doença. A doença, ela produz lesões cutâneas, nervosas, que se não tratada, ela vai aumentando de tamanho. Você perde o dedo, perde o nariz, a orelha, ela vai deformando a pessoa. E ela separava as pessoas da população normal. Era uma doença infecciosa. A comunidade não poderia arriscar que essas pessoas permanecessem, porque poderia ser contaminada. Uma pessoa com lepra era obrigada a conviver só com os outros leprosos. A comunidade deles era o leprosário, porque todos que aproximavam poderiam contrair a doença. Era uma doença debilitante, humilhante e devastadora. Aí você vai dizer assim, pastora, mas por que você está falando tanto dessa doença? Porque eu quero explicar para vocês o toque que Jesus fez com aquele leproso. A lepra, naquele tempo, era uma doença simbólica também. Todo mundo que estava leproso, aquele ali, cometeu pecado. Aí Deus castigou ele com a lepra. Então tinha esse conceito, que quem era leproso é porque estava no pecado, representava o pecado de muitas pessoas. Então o homem com a lepra, ele tinha que lidar não só com aquilo que a enfermidade causava, mas também ele tinha que lidar com os efeitos da doença, as implicações sociais, religiosas, porque ela era associada ao pecado. Aí eu quero dar uma pausa aqui para explicar para vocês por que eu sei tanto dessa doença. Porque eu fui acometida de lepra. E eu nunca falei esse testemunho assim, sendo gravado. E o Espírito Santo me incomodou de falar, porque essa doença que eu digo na minha vida, ela foi uma bênção muito grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar, bendita doença, eu digo. Porque é essa doença que me levou para Jesus. Foi o toque do mestre que me levou para ele. Eu já disse para vocês que eu estudei no convento, eu era muito católica, que eu queria ser freira. E eu acredito que deva ter
até sido lá que eu contraí essa enfermidade, porque na época que nós descobrimos isso, nós fizemos uma pesquisa, né? Na época, o tratamento que eu fiz vasculhava na família, né? Eu tenho até aqui o teste, a marca do teste que eu fiz. Meus filhos, meu esposo, a moça que trabalhava comigo, as pessoas do meu convívio, todas foram fazer o teste para saber de onde eu tinha contraído. Então, como eu sofri a lepra daquela fórmula, descobriu na época da tuberculose no nervo. Então, hanseníase tuberculoide, HT. Então, é a tuberculose do nervo. Ela não era contagiosa. Quando ela passava a ser HIV, que é a vichoviana, ela era contagiosa. Então, era uma hanseníase que não era contagiosa. Mas como que você vai explicar 40 anos atrás, 37 anos atrás, que ela não era contagiosa? Eu tenho uma... Aqui eu tenho uma testemunha aqui. A Cida, fica em pé, Cida. A Cida, minha amiga da faculdade, nós fazíamos faculdade juntos, e eu estava no 3º ano da faculdade. Pode sentar, Cida. Minha amiga da faculdade. Então, eu fui colocada fora do meu arraial. Eu chegava na faculdade, falante, a médica falou que não era contagiosa. Eu cheguei com a biópsia que eu tinha feito no pé, que apareceu foi na perna, sangrava, porque cortou, demorou muito a sarar, porque ela mata a pele, fica... como é que eu vou te dizer? Fica dormente. Você não sente calor, não sente frio, não sente nada no lugar. E aquilo não parava de sangrar. E muita gente ficou sabendo na faculdade. Aí as pessoas tinham medo de mim, não ficavam perto de mim. Tinha uma moça de Angra dos Reis, que ela saiu espalhando para todo mundo, assim. Aí eu comecei a ficar com vergonha de ir à faculdade. No meu trabalho, eu não pude permanecer mais no meu trabalho. Trabalhava na CSN, eu fui licenciada para tratamento. Então, queridos, se há 40 anos atrás a lepra era tratada assim, vocês já imaginaram no tempo de Jesus. E eu fiquei curada pelo toque de Jesus, porque nesta época ela não tinha cura. Ela tinha controle. Você tomava um medicamento e ela dali não passava. Ficava estagnado. Mas eu conheci Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus, no Retiro, na primeira igreja, em 1987. E eu recebi a cura, eu recebi o toque do Mestre. Mas eu ainda não me converti, por causa da minha tradição católica. Mas foi 4 anos depois que eu recebi o laudo que eu estava curada. Olha só o que Jesus fez comigo. Ele me curou, em 87 eu fiquei curada. Mas eu não me converti, e Jesus não deixou saber que estava curada. Em 92, eu voltei para a CSN, eu já havia batizado, e o médico, o doutor Torturella, eu era secretária, e ele fazia exame periódico, né? Eu enviava as pessoas para o exame periódico, e um dia ele falou para mim, eu fiz tratamento com ele, e ele disse assim: eu acho que você não tem mais nada, não. Vamos fazer uns exames? Falei, vamos. Aí fizemos os exames, eu não tinha mais nada, eu estava curada. Olha como que Jesus faz. E ele deixou eu saber que eu estava curada depois do meu batismo. Eu falei, olha, curado ou sem curado, doente ou sem doença, com marido ou sem marido, eu quero é Jesus. Foi quando eu me converti de verdade. Meu marido fora de casa, eu doente, falida. Mas eu não quero falar de testemunho, eu quero falar das bênçãos. Eu recebi o toque do Mestre, como Jacó, eu tenho esse nervo fendido, eu tenho essa marca aqui na coxa,
eu tenho esse nervo fendido, que foi a maneira que Jesus fez, porque eu briguei com ele como Jacó. Eu quero, Senhor, eu quero ficar curada, eu quero resolver a minha vida, eu não posso continuar desse jeito. Foi quando eu tive o nervo fendido, eu tenho esse nervo fendido. Se chama polineuropatia, mas graças a Deus eu não tenho nada, porque não sinto nada. Então, queridos, este milagre, Deus me tocou para passar para vocês essa manhã. Aonde esse evangelho alcançar, as pessoas aqui de Volta Redonda, que me discriminaram, estão todas perdoadas, para a glória de Deus. Porque realmente, tinha pessoas que eu chegava na casa, quando eu bebia água, a pessoa ia lá, levava água quente, colocava detergente e desinfetava o copo. De tamanha era a discriminação naquele tempo. Eu creio que até hoje ainda tem discriminação. Tem muitas pessoas que falam entre os dentes. Por muito tempo eu andei visitando o posto de saúde para levar a palavra de Jesus para aquelas pessoas que estavam naquele quadro, porque ainda tem, em Volta Redonda ainda tem bastante pessoas com essa enfermidade. E cada dia descobre mais. E naquela época, saía nas contas de telefone, na conta de água, na televisão, campanha para todos os lados da hanseníase. Aí mais eu ficava em evidência. Eu cheguei um dia no clube, eu frequentava o clube, na hora que eu fui passar pelo exame médico, a mulher olhou meu nome assim e falou assim, você não pode mais frequentar o clube. Porque alguém já tinha ido lá, que sabia que eu frequentava, já tinha falado. Aí é mais aquele chororô, é mais aquele sofrimento. Queridos, Deus é Deus de milagres. Por isso que enquanto eu viver, a minha boca vai declarar que Ele faz. Porque Ele fez na minha vida. Eu sou testemunha viva do que Deus já fez. Vocês sabem, não estou querendo menosprezar o câncer, não. Mas você sabe o que é uma pessoa jogada fora do seu arraial? Discriminada, à margem da sociedade. E mesmo assim eu ainda fiquei uma semana aguardando um resultado, porque se fosse da Contagiosa, eu teria que ir lá para o leprosário do Rio de Janeiro, que nem existe mais, graças a Deus. Acabou aquele leprosário lá. Acabou, não tem mais leprosário no Brasil. As pessoas que estão é porque já ficaram tão fora da sociedade que não conseguem mais entrosar. Foi feita a descoberta de um medicamento que, com 6 meses que você toma, a doença entra em controle e não contamina mais ninguém. Então, ninguém precisa mais ser colocada fora do arraial. Amém? Não precisa ter medo de chegar perto de mim, viu, gente? Isso já tem quase 40 anos que isso aconteceu. E eu fiquei curada, eu tenho os testes, eu tenho tudo. Tenho da doença e tenho da cura. Tenho os laudos guardadinhos comigo. Então, queridos, por isso que eu precisei fazer essa pausa. Passei muita tribulação durante a noite e de manhã eu entendi por que eu passei tanta tribulação. Porque eu precisava passar para a igreja que Jesus operou esse milagre na minha vida. Vocês podem depois olhar, no meu pé eu não tenho nada, curado, completamente curado. Nas mãos também eu não tenho nada, vocês sabem que eu não tenho nada nas mãos, a não ser aquela dificuldade de pegar as coisas por causa do nervo que foi atingido. Mas, queridos, esse Deus é maravilhoso. Se não fosse esse Deus, eu não estava aqui. Minha alma estava ardendo no inferno, na tradição, acreditar em tantas coisas que não fosse o Deus verdadeiro. Que bendita enfermidade que eu encontrei Jesus. Eu não sei qual é a luta, a tribulação que você está passando, se é com você mesmo, no seu casamento. Sabe, tenha certeza que hoje Jesus vai te tocar. Porque quem recebe o toque do Mestre nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. Então, qual foi a atitude do leproso? Que não foi a minha.
Jesus me curou pela infinita misericórdia dele, por causa da minha rebeldia. Mas aquele homem, quando ficou sabendo que Jesus curava, e ele aproximou de Jesus, não podia chegar perto. Não podia chegar perto de Jesus, por causa da enfermidade. Vem aqui, Zé Luiz, fazendo um favor. Ele veio andando, ó, longe de mim de parecer Jesus, tá, gente? Abaixa, joelho aí. Ele veio andando, né? Parou ali, porque ele não podia chegar perto de Jesus. Aí, ele prostrou diante do Senhor. E o que ele falou para Jesus? Pondo-se de joelhos diante dele, ele dizia: se queres, bem pode me limpar. Fala. Me limpar. O que Jesus respondeu para ele? Quero ser limpo. O que Jesus fez? Jesus foi até ele, pegou na mão dele e tocou. Não podia tocar. Olha só, a lepra dele não passou para Jesus. Mas a virtude que estava em Jesus passou para ele e ele ficou curado. Obrigado, meu irmão, pode levantar. É isso que nós precisamos ser. O nosso toque precisa ser toque curador das pessoas, como Jesus fez. Então ele foi a Cristo, caiu de joelho. Isso me leva a pensar da reverência desse homem, de prostrar diante de Deus e acreditar. Nós prostramos diante de Deus, mas nós não acreditamos que Ele vai tocar. Precisamos acreditar. Essa reverência está faltando muitas vezes na nossa oração. A nossa oração tem sido uma oração superficial. Ah, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor sabe todas as coisas. Não é assim, não. Ele não quis chegar até Jesus porque ele não podia. Ele tinha que ficar distante de Jesus. Mas ele sabe, parafraseando, ele falou assim: Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar. Daí, o Senhor pode mandar uma palavra aqui que eu fico curado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Por causa daquela crença também, que a lepra vinha pelo pecado, e ele sendo Deus, ele podia perdoar o pecado dele. Precisamos prostrar com reverência diante do Senhor, que foi a atitude do leproso. Ele revelou que o coração dele estava no lugar certo. O nosso coração não pode estar em filho, não pode estar em marido, não pode estar no trabalho, não pode estar no dinheiro. O nosso coração precisa estar em Deus, em Jesus. Amém, igreja? Não tem como você não receber o milagre. Não existe. Não tem como, se seu coração estiver em Jesus, buscando Ele em primeiro lugar, acima de filho, acima de marido, acima de tudo, de trabalho, de dinheiro, de dívida, de preocupação. É Ele acima de tudo. Ele é o meu bem maior. É por Ele que eu vivo. É por Jesus que eu respiro. Se faltar o ar, você morre. Então, Ele é o que nosso? Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a nossa vida. A Luísa disse hoje de manhã que é aniversário dela. Aniversário, sabe de quê? De 26 anos. Olha para ela se ela tem só 26 anos. Estou te chamando de velha não, tá, irmã? 26 anos na presença do Senhor. Olha que maravilha. É colocar o nosso coração. Nós não recebemos o nosso milagre porque nós somos orgulhosos demais. Por isso que o Espírito Santo me tocou de fazer essa oração inicial aqui. Eu nem podia imaginar que ia ter esse desenrolar na pregação. O coração dele, nosso, é orgulhoso demais para a gente prostrar diante do Senhor. A arrogância e a autossuficiência, essa autossuficiência, gente, precisa ser banido da nossa vida. A gente acha que é autossuficiente, que você pode fazer isso. Claro que nós temos a nossa parte no milagre.
Nós temos que fazer a nossa parte, mas não achar autossuficiente que nós somos capazes de ir lá e dar um conselho para aquele casal e aquele casamento ser restaurado. É Jesus. Nós não somos autossuficientes. Nós não podemos ser autossuficientes. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada. A arrogância e a autossuficiência nos afasta do nosso milagre. A gente pede, a gente prostra, mas a gente não entrega a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência ao Senhor. Esse leproso, ele estava disposto a prostrar-se diante do Senhor com humildade e fé, de acreditar que só Ele poderia fazer. Me lembro um dia que eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus, eu ia às 3 da tarde, porque eu ia escondido. Passando por esse Pinto da Serra, lá na igreja, um caminhão bateu no carro e amassou o carro. Eu saí da igreja com aquele carro amassado, eu morava no Dom Bosco, tinha um mercado lá no Dom Bosco, saí com aquele carro amassado, passando por esse Pinto da Serra, que eu dei um grito. Eu falei, Deus, o Senhor existe mesmo? Eu buscando o Senhor lá na igreja, o homem ainda amassa o carro, ainda some, ainda tem que arcar com esse prejuízo. Se o Senhor existe mesmo, o Senhor desce do céu aí e veste num homem para me ajudar. Porque o capeta eu não preciso pedir, não, só ele já está aqui dentro. Eu tenho que pedir ao Senhor. E aquele carro foi para o conserto. E eu precisei pegar um táxi, não existia Uber. E no táxi eu comecei a conversar com a minha situação que eu estava passando. Meu marido tinha ido embora, eu enferma. E ele falou assim, eu conheço um homem que ele pode te ajudar. Ele pode comprar o seu comércio, que eu não tinha condições de tocar aquilo. Eu já estava licenciada e nós abrimos esse comércio. Ele pode te ajudar. Ele compra seu, se ele não compra, ele vai te ajudar. Passados uns 2 ou 3 meses, eu me toquei que aquele homem que me ajudou, ele já é falecido, já tem 17 anos esse homem. Ele é o pai da pastora Simone, esposa do bispo Adelso, de Barra Mansa. Conheci a Simone, ela tinha 10 anos de idade. E Deus falou comigo, este é o homem que você me pediu para te ajudar. E ele me ajudou realmente. Ajudou na restauração do meu casamento, ajudou nas finanças. E Deus eu já tinha encontrado Ele no Universal, não tinha batizado ainda, mas eu já tinha encontrado Deus. Então, queridos, precisamos descer da nossa arrogância, descer do nosso orgulho, descer da nossa autossuficiência, acreditar que o medicamento vai curar. A gente acredita que Deus vai curar. Precisamos descer. O que esse homem fez? Ele prostrou, mas o que ele fez? Se queres, pode me limpar. Ele implorou o Senhor. Então, ele prostrou e ele implorou. A súplica mostra que ele realmente desejava mudança. Eu não quero mais viver essa vida à margem da sociedade. Eu não quero. Eu quero sair dessa vida que eu estou. E eu sei que só o Senhor que pode me curar. Não tinha medicamento naquele tempo. Então ele implorou. Ele não estava brincando. Ele desejava mais a limpeza da pele dele, da alma dele, porque ele também cria que ele estava em pecado, que Deus estava punindo ele pelo pecado por causa da crença da época. Eu só passei a estudar isso por causa de um médico, que eu fui fazer tratamento com ele, e eu contei para ele dessa doença. Falei, doutor, por que a gente é tão discriminado dessa maneira? Eu me lembro que eu estava fazendo tratamento dentário, e quando eu comentei com o dentista, a secretária desse dentista, ela é da nossa igreja, e ela me conheceu. Há 30 e tantos anos atrás eu fazia tratamento de dente. Quando eu falei para ele, a primeira coisa que ele fez, ele limpou as mãos dele, colocou aquela máscarazinha, colocou um negócio assim, sabe? Não voltei mais no dentista. A primeira coisa que ele fez foi quase que nem me atender, né? Vou pegar esse negócio também, explicando que não tinha cura. Médicos
não eram esclarecidos. Pouco se falava nisso. Então, queridos, até me perdi o que eu ia falar. Esse médico virou para mim e falou assim: ué, você vai na igreja, você não sabe por que tem essa discriminação, não? A culpa é a Bíblia. É a Bíblia que lançou essa discriminação nessa doença. Aí eu comecei a procurar saber sobre a doença na Bíblia. Aí acabei me deparando, né, com esse texto. Nunca tinha pregado sobre esse texto. E também nem estou pregando, estou falando da minha vida, né? Então, queridos, muitos de nós queremos o milagre, nós queremos a cura, nós até prostramos diante do Senhor, mas falta uma palavra chamada quebrantamento, entregar a sua força para Deus. Só o Senhor que pode, só o Senhor que pode me mudar o meu ser, só o Senhor. E eu estou aqui, eu estou aberta, eu estou me quebrantando. Eu sou pecadora, eu sou arrogante, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu sou autossuficiente. Mas eu estou aqui confessando tudo isso, porque eu quero receber o meu milagre, eu quero receber o toque do Senhor. Eu preciso parar de falar, eu preciso parar de resmungar, eu preciso parar de murmurar. Eu preciso de abrir a boca para falar para todo mundo que eu sofro isso, que eu sofro aquilo, que eu tenho problema aqui. Não, fala para ele. Se quebrante diante dele. Outra coisa que o leproso fez, ele creu, ele acreditou, ele cria que só Jesus poderia salvá-lo, curá-lo e libertar. Sem fé, não tem como nós irmos a Cristo. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Às vezes nós queremos um milagre. Nós vamos em todo mundo, mas nós esquecemos de falar com Ele. A gente começa a dar o nosso jeitinho. Eu quero uma vaga para trabalhar na CSN. Aí eu ponho meu currículo, eu vou procurar o engenheiro fulano, vou procurar o amigo de Beltrano, eu vou procurar esse, eu vou procurar aquele, vai procurar tudo. Vou na irmã pedir oração para a irmã, mas eu mesmo não vou nele. O Senhor pode abrir essa porta para mim. Só o Senhor pode abrir. A gente fala com todo mundo. Gente, eu estou falando mentira? Eu estou falando o que eu vivi. Ontem mesmo encontrei uma irmã que precisa de uma vaga e querendo ver alguém que seja influente. Eu falei, o nosso maior influenciador é o Espírito Santo. É Ele que manda, é Ele que faz, é Jesus. Queridos, em outras palavras, traduzindo por miúdos, não há vida com Deus se você não tiver fé, se você não tiver intimidade, se você não acreditar que Ele pode fazer. Ah, pastor, eu tenho fé, eu acredito que Ele pode fazer. Aí sai daqui, vai ali e já começa a mexer com os pauzinhos. Já começa, não, vou apanhar dinheiro emprestado no banco. Já até falei isso aqui, né? Encontra um númerozinho no chão assim. É de Deus. Deus que mandou esse número para mim aqui, Vou jogar no bicho ali, vou ali na loteria, porque Deus que mandou, vou resolver meu problema. O banco tal emprestando dinheiro. Opa, é a minha solução. Gente, é ou não é verdade? Tem uma enfermidade, tem um médico lá no Rio de Janeiro, assim, assado. Vai lá que você vai conseguir. Ele atende pela internet também, atende online. Gente, é ou não é verdade? E aonde que fica Deus? Você precisa crer, ter fé, se lançar. Eu quero. Jesus falou para ele, eu quero, fique limpo. É isso que Jesus vai responder para você. Eu quero. Fica limpo dessa lepra que tem na sua alma. Tira essas arrogâncias, essa autossuficiência, esse orgulho, essa vaidade. Joga fora. E vamos observar o que o leproso fez, que eu achei muito bonito. Ele deixou a vontade de Deus. Se o Senhor quiser,
Nós não. Nós vamos pedir a Deus, torcendo o braço dele. O senhor faz isso para mim, que se o senhor não fizer isso, eu também não vou mais na igreja. Cansei de ir na consagração, de pedir, e o senhor não faz. Mas se o senhor fizer, eu vou estar lá na consagração todo dia, torcendo o braço de Deus. O senhor faz porque eu quero, porque eu preciso, porque o senhor é Deus. Então, queridos, não é assim. Se o senhor quiser me abençoar, eu quero essa bênção, mas se o senhor quiser. Obrigada, tá, irmã? Ó, nem um copo de água fica sem paga, imagina 2, né? Então, pega aí o pagamento de Deus. Ele deixou que Deus o curasse, o transformasse. Havia grande fé no coração daquele homem. Ele tinha uma certeza que se ele encontrasse com Jesus, os outros evangelhos está mais detalhado. Eu peguei o Marcos porque eu queria falar só disso mesmo, da prostração e como ele implorou e como ele acreditou. Os outros evangelhos falam mais detalhado sobre esse episódio. Fala que Jesus estava... Depois vocês leem lá, como Cláudio Duarte, né? Eu não sou obrigada a ler para vocês. Jesus estava descendo e ele ficou sabendo que Jesus ia passar. Então, queridos, precisa de nós termos esse encontro de verdade com Jesus. Porque quando nós recebemos o toque do Mestre, nunca mais seremos o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Aí vocês me perguntam, e a faculdade? Terminamos, né, irmã? Formamos, né? Glória a Deus. Eu vim fazer prova no sábado, porque não podia entrar na sala, né? Muitas advogadas hoje, a doutora Marisa, foi uma pessoa que me ajudou muito. Ângela, Julinha, muitas pessoas da faculdade, eu agradeço que me ajudaram bastante, né, na época, graças a Deus. Não conseguia concentrar para fazer prova, mas professores também foram legais comigo. Deus tem sempre um caquinho de telha para coçar a lepra. Não é isso que Deus preparou para Jó? Né? Deus não deixa faltar aquele caquinho de telha para você coçar. Deus não deixa de mandar ajuda nos momentos que nós achamos que nós estamos sozinhos. Deus manda as pessoas para nos ajudar, mas a gente às vezes não consegue nem enxergar. A gente começa a enxergar só que fomos discriminados, mas não olha as pessoas que nos abraçaram. Eu fui muito abraçada, principalmente por esse pastor da Igreja Universal. Ele tinha 28 anos na época, ele faleceu. Ele foi para o sul, teve um fim de vida muito triste. Ele foi fazer missões numa área deserta e não sei se a esposa dele está viva, se isso vai chegar até os ouvidos dela. Eles foram para um lugar no sul e eles foram fazer um evangelismo e voltaram de madrugada a pé. E um pessoal do caminhão pegou eles, né? E matou eles, estuprou ela, jogou ela ribanceira abaixo. Ela foi... 2 dias depois, coitada, ela conseguiu sair daquela situação. Eu acompanhei ela há muito tempo, depois não fiquei mais sabendo da história. Esse casal me abraçou, ia na minha casa quase todos os dias, sabe? Foi muita bênção na minha vida esse pastor. Lembro direitinho, ele tinha 28 anos de idade. E ele falava para mim assim, olha, eu vou ao cinema com a minha esposa. Você, cuidado, tem umas igrejas aí que você não pode usar calça, você não pode fazer isso, você não pode ir no cinema. A Igreja Universal é para você passar, ele falou isso comigo, para você passar e alcançar a libertação. Aí você procura uma igreja para você congregar. Não estou falando mal da Universal não, tá, gente? Não posso falar mal da minha mãe na fé, né? Mas ela não tem nem rol de membros. É isso, são os obreiros e as pessoas que passam pela libertação. Então, queridos, e o resultado da atitude do leproso, o que foi? Deus teve compaixão dele. Jesus teve compaixão daquele homem. Ele estava cheio de compaixão. Olha o que Jesus falou para ele. Versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, eu quero ser limpo.
Ele foi movido de íntima compaixão. Ele tem compaixão pelas nossas vidas, viu? Aguarda isso, que Ele não deixa de ter. Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas tristezas, quando nós enfrentamos. Por isso que nós somos instruídos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. Quando eu orei aqui pela manhã, confessando os nossos pecados, os pecados da igreja, eu esqueci de falar da ansiedade. Mas há tempo de você confessar. Por isso é que nós precisamos lançar a nossa preocupação, lançar a nossa ansiedade, porque Ele tem verdadeiramente cuidado de nós, Ele tem compaixão. E Jesus purificou aquele leproso, ele ficou limpo, ele não foi apenas só curado a pele, ele foi curado da alma, ele passou glorificando, ele foi falando tanto de Jesus para todo mundo, que Jesus não podia nem mais entrar naquele lugar. Jesus não pôde mais entrar, de tanta gente que procurava Jesus, por causa do testemunho dele. E o que me fez abrir o meu coração e passar isso para vocês aqui, foi essa palavra aqui. Não diga nada a ninguém, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quando Jesus curou ele, o que Jesus falou? Agora você vai lá, o sacerdote que detectou que ele era leproso, tinha aqueles rituais a ser feito para ele ser integrado novamente à comunidade. Isso mexeu comigo. Eu falei, eu preciso testemunhar. Eu já estou liberta, porque antes eu não falava, começava a falar, começava a chorar. Mas há uns 20 anos atrás eu fiquei curada. Da alma. Eu fiquei curada da alma, porque eu não podia tocar nesse assunto, que me vinha tudo que eu passei. Mas aí Deus falou forte comigo, vai lá no sacerdote, fala que você já está curado. Você vai testemunhar daquilo que aconteceu na sua vida. Vai testemunhar do toque que você teve com Jesus e foi tocado na sua coxa. Vai testemunhar do que Ele fez na sua vida. Ah, irmã, você é muito guerreira, é salvar casamento. Já falei que meu marido saiu de casa quantas vezes, né? Muitas vezes. Gente, não sou guerreira, não. É Jesus. Ontem mesmo uma irmã falou para mim assim, mas você é muito guerreira. Eu falei, irmã, engano. Não sou. Porque se eu fosse guerreira mesmo, eu tinha passado assim, atravessando os problemas assim, em cima das ondas do mar. Não, mas eu mergulhei, eu afundei, para depois encontrar Jesus. Foi Ele que é tudo na minha vida. É Ele que me alcançou. Foi o toque dEle. Não sou guerreira, não. Eu sou perseverante, sim. Mas a guerra, quem lutou por mim foi Deus. Foi Ele que lutou as minhas guerras. Foi Ele que me curou. Foi Ele que me resgatou como um forte. E eu vou viver o resto da minha vida para glorificar e exaltar o nome desse Deus. E testemunhar. O dia que eu não puder abrir a boca mais aqui para falar, olha, eu fiz TikTok, eu fiz, como é que chama aquele negócio? Instagram, fiz YouTube, então lá eu estou falando. O dia que eu não tiver um púlpito mais para falar, eu estou falando lá na internet, que lá vai alcançando muita gente. Eu comecei em um aplicativo desse aí, tem nem 2 meses, já tem mais de 1000 seguidores, lançando a palavra de Deus. Então, o diabo não vai me calar. Peleja com a minha voz daqui, peleja com a minha voz dali, mas eu estou falando. O dia que eu não puder falar, eu vou digitar. Pode ele pelejar do jeito que for, mas eu estou aqui para testemunhar que Ele fez na minha vida e Ele faz na vida de qualquer um. Tem que deixar a arrogância, tem que descer do salto. Gente, descer do salto de verdade, eu andava só de salto. Andava só de salto. Tive que descer do salto. O salto eu só uso em ocasiões especiais. Tive que descer do salto de verdade. Andar de saltinho embaixo, por causa do problema da perna. Mas Deus me fez descer do meu orgulho, descer do salto, descer da minha autossuficiência, descer do meu conhecimento humano, para que Ele pudesse fazer tudo na minha vida. E é isso que eu quero. O nosso tempo está acabando, nem terminei, gente.
Ai, mas é isso que Deus quer. A ordem que Deus deu para aquele rapaz, que ele deveria mostrar ao sacerdote. Esse era um requisito para ele ser aceito. Então, isso tocou demais no meu coração. Ele dá ordem, ele espera que nós sejamos obedientes. Não fala para a gente testemunhar das coisas que ele faz. Não é testemunhar, não é contar tristeza, não. É contar as bênçãos. Amém? Ele espera que nós sejamos obedientes. Deus honra atividades que testemunhem as mudanças que Ele faz em nossas vidas. Deus faz isso. Aquele homem ficou muito alegre, ele experimentou a vitória. E eu quero que você fique também muito alegre, que você só anda rindo. Tira esse negócio de peso de dentro de você, porque eu só andava assim. Primeiro porque eu tive uma formação do convento, que a gente não podia rir e nem conversar com ninguém, se eu tinha andando de cabeça baixa. Muita gente, às vezes, fica até com raiva de mim, porque eu passo perto e não dou um bom dia, não dou uma boa tarde, mas eu não estou vendo por causa da miséria, que tinha que ser só assim. Mas eu aprendi a rir, eu aprendi a sorrir. Nós precisamos ficar alegre. Aquele homem ficou muito alegre, porque ele saiu daquela doença que aprisionava ele. Se tem alguém aqui nesta manhã, eu vou encerrar por causa do tempo. Ainda tinha mais coisas para falar. Se tem alguém aqui nesta manhã que está perdido, que está com alguma coisa que está aprisionando, vem aqui à frente. Jesus quer te libertar. O pecador fica aprisionado pelo pecado. O pecado é uma corrente que prende a pessoa cativa. Essa enfermidade na alma mata. A lepra da alma mata. Mata. E Deus quer te curar dessa enfermidade. Quando uma pessoa vem a Cristo com fé, ela é libertada da culpa, do poder que o pecado traz na gente. O leproso, ele não parava de contar as maravilhas que Deus fez. O que Deus já fez na sua vida? Você tem testemunhado? Aquele leproso não parava de falar as coisas que Deus fez para ele. Nossos dias, gente, tem pessoas que acham difícil testemunhar. Nesse século 21, é muito mais difícil ainda a gente compartilhar a nossa fé em Cristo. Mas nós precisamos. E Jesus, Ele está pronto para estender a tua mão, a mão dEle, e tocar em você. Quem precisa do toque de Jesus nessa manhã? Vem aqui à frente. Ele quer tocar você. Marcos contou essa história para revelar o senhorio de Cristo sobre o mal, sobre as doenças. Mas ele contou esse testemunho também para mostrar que Deus pega os marginalizados, os excluídos da sociedade e faz assentar no trono. Vem aqui à frente, porque Jesus quer tocar em você. Quem precisa de receber o toque do Senhor, Ele tocará em você e você vai ficar curado. Ele o salvará e lhe dará uma grande vida neste mundo e uma vida eterna no mundo vindouro. Quem precisa do toque de Cristo? Longe de comparar os intercessores a Cristo, mas é Jesus que vai tocar em você agora. Pode tocar. Pode tocar. Receba o toque. Receba o toque do Mestre nessa manhã. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possam impedir a mão de Jesus. Toca, Jesus. A me ajudar. Toca, Jesus. Toca de maneira diferente, Jesus. Toca, Pai. Toca, Jesus. Toca, Papai. O Senhor tem preocupação conosco, Papai. Pra me dar a vida, esse rio que emana na cruz, ao lado de Jesus. Não tem impossível para o Senhor. Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Quem está na campanha, queridos, venha com seu cartão. Nós temos 1 minuto. Amém? Quem está na campanha, quem quer começar a campanha. Amém. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Quem está fazendo a campanha. Queridos, eu vou orar pela sua vida. Pai, as tuas filhas, os teus filhos estão aqui, Senhor, nesta campanha, porque acredita no milagre. Deus, em nome do Senhor Jesus, responde com fogo, Pai, as orações que estão sendo feitas neste lugar. Deus, eu te peço, cuida, Pai, de cada um que está aqui. Eu sei que já receberam o teu toque, Pai, o teu toque transformador, e nunca mais serão as mesmas pessoas, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, porque aqueles que te encontram, Pai, tem mudança de vida, tem milagre, não tem impossível, Pai. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Usa-me, Senhor. Eu sou o teu milagre, Pai. Usa-me, Me concede essa graça de, enquanto viver, Pai, te servir e testemunhar que o Senhor é o mesmo, Pai. sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Querido, só para completar, isso foi em 1986 que isso aconteceu. Em maio de 1986. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Vamos pegar mais bênçãos. Vamos pegar o toque de Jesus agora. Pegar o toque do Senhor, Pai. Toca nos teus filhos. Coloca na mão deles a tua mão de poder. O peso da tua glória, Pai. A tua graça. O teu amor, Pai. E as consolações do teu Espírito Santo sobre a vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: fecha suas mãos.
guarda este milagre e leva até o teu coração. Guarda esse toque. Lembra que hoje você foi marcado pelo toque de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos louvar ao Senhor. O nascer do sol. Eu te abençoo e que Jesus te abençoe. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus.